Vai, minha vida. Manda ver aí pra gente bater um papo aí, que eu tô com saudades, viu? Vai fazer um tempo, né? É. Então, o grupo, mais uma vez, né? O grupo lá do Adelino. E assunto é o que não falta, né? Aí, no caso lá, o Adelino com outros pastores, defendendo acirradamente a questão da função sacerdotal, a questão da necessidade de se ter um local de culto, de adoração a Deus, né? Uhum. Seja o local que for. E agora o tema é o dízimo. Ah, então chegou na parte do dízimo. E o anjo da igreja, ele mandou um áudio do qual eu perguntei para ele se ele é levita. Eu não vou reproduzir meu áudio que é grande, simplesmente eu perguntei, irmão, você é levita? Eu nem entrei na questão do sacerdócio, porque eu acho que ele é líder religioso. Você não nem pergunta se o irmão é líder religioso, porque se o irmão for líder religioso, já exerce a função sacerdotal. Mas eu gostaria de saber se o irmão é levita, porque ele defende o dízimo com todas as forças. Ao contrário do Adelino, né, Adelino, que defende o dízimo de forma camuflada. Ele fala do dízimo, mas ele dá sem pressão, entende? Certo. Mas incita as pessoas a dar o dízimo, que é dinheiro, seja dízimo ou oferta, por livre e espontânea pressão. Ele tira a necessidade, a obrigação para pôr a necessidade. Tipo assim, não é obrigado, mas é necessário. Tipo isso, né? Então, mas como apareceu esse irmão aqui, que é o anjo da igreja, esqueci o nome dele, ele chama, o irmão aqui chama ele de José, né? Mas é um irmão que fez um vídeo. Isael, parece. Pastor Isael, né? Isael fez uma live contigo e ele entrou rasgando, defendendo o dízimo de forma ferrenha. Né? Aí, para minha pergunta, ele respondeu a seguinte forma, quer ver? Meu aparelho desligou. Aqui. Não, nós não somos levita, não. Nós somos superiores a eles. Nós somos superiores. Mas ele não é... ele é pastor, Eles é vinho velho, nós somos vinho novo. Eles, os israelitas. Nós estamos no vinho novo. Tudo que era deles passou para a igreja e eles perderam a vaga. Por causa da rebeldia de Israel, Jesus implantou a igreja e acabou os tratos com Israel. Então agora se um judeu... Só daí já tem tanta coisa, né, amada? Primeiro ele fala que o vinho novo somos nós. O vinho novo não é sombra de ser evangélico, antes de ser evangélico era vinho velho, não é isso. O vinho novo é que se não mistura práticas da graça com práticas da lei. Isso que é o vinho novo. Mas aí ele usa o que o Messias disse, é um respeito para poder utilizar a outro respeito. Isso chama-se blasfêmia. Exatamente. Blasfêmia no sentido original da palavra, né, amadinha? É colocar em lugar de, é trocar uma coisa por outra. Isso eles fazem o tempo todo. É blasfêmia o tempo todo. Blasfêmia a gente pensa, é xingar, é falar mal de Deus. Não, blasfêmia não é falar mal de Deus. Blasfêmia é tirar uma coisa que o Criador ensinou, fez ou o que ele é, para pôr outra no lugar. Isso que é blasfêmia. Porque a blasfêmia, ela é bem perniciosa, ela é bem maléfica. Por quê? Porque eu não sei o que eles entendem com blasfêmia, mas parece que é xingar. É falar, seu bobo, ou falar do Espírito Santo, ou de Deus, algo do tipo. Mas a blasfêmia pior é ensinar o contrário do que o Messias ensinou. Porque essa blasfêmia aí, né, amado? Na verdade, essa é a blasfêmia. Né? Falar uma coisa a respeito do que foi dita outra. Um blasfemador do Velho Testamento ele falava tudo o contrário do que o Criador, da vontade do Criador. Exatamente. Era um blasfemo. Aí ele vai falando que são superiores aos levitas, porque segundo ele, o que ele leva você a entender é que o Messias não desfez aquele por conta da fraqueza e inutilidade, como estava escrito. Mas ele apenas tirou um grupo e colocou outro lugar para ver se dá certo. Para ver se isso dá certo. O primeiro não deu. O primeiro foi sacado fora. Né? Vamos continuar. Vou ver primeiro do começo para o pessoal ver o que a gente falou aqui, o que ele tinha dito. Não, nós não somos levita, não. Nós somos superiores a eles. Nada a ver. Somos superiores. Eles é vinho velho, nós somos vinho novo. Aí. Nós estamos no vinho novo. Tudo que era deles passou para a igreja. Tirou dos empregados antigos, os responsáveis, deu a novos responsáveis. De Israel, Jesus não é isso que está escrito, não, gente. Não vai atrás disso, não. Isso tudo é blasfêmia. Então, agora, se um judeu quiser ser salvo, um levita, tem que ser crente, senão vai para o inferno. Tem que ser protestante, olha a ideia dele. Sabia que o áudio ia piorar. E daí? Morre, vai para o inferno. Tem que ser protestante hoje. A igreja de Cristo é superior aos levitas. Bem superior.
A história que ele conta é que Deus havia elegido um grupo para ser o grupo da família de Deus, ou seja, os filhos de Deus, salvos. E depois, como esse grupo fez alguma coisa errada, que ele não vai dizer o que é, o que ele vai dizer que aquele grupo fez de errado? Não imagino. Mas ele diz que aquele grupo, né, aquele grupo não foi o que foi agraciado, porque não fizeram o que era certo, tá certo? Não receberam Jesus, ou seja, não aceitaram Jesus. Mas não tinha religião protestante, pastor. Como é que aquele povo ia aceitar Jesus naquela época? Porque eu aceitar Jesus dele, não adianta negar, falar, não, mas naquele tempo não tinha... Claro que não tinha religião protestante, né? Que eles falam que as práticas dos apóstolos e dos discípulos, que aí nem entramos mais nesse mérito, que eles não tinham nenhuma prática evangélica, a verdade é essa. Não tinha não. Mas aí eles vai muito para cima disso, né, Rubens? E diz que os levitas lá não foram capacitados. Fizeram errado. Fizeram errado. Aí Deus tirou e deu para eles fazer certo. Mas se for para eles fazer certo, a pergunta é, qual denominação? Porque cada uma faz de um jeito. Né? Exato. Se fosse assim, teria uma só, não teriam mais de 30 mil só no Brasil. Só no Brasil. Ele segue aí ou parou? Não, aí ele colocou um estudo sobre dízimo e esse áudio que é bem interessante. Vamos ver. Sobre o dízimo. Quero falar um pouquinho sobre dízimo. Dízimo e oferta, que tem sido atacado pelos servos do anticristo. Aí vem metendo pau em nós. Pessoas que se emprestaram ao Satanás para falar mal de dízimo e oferta. Dízimo e oferta. Eles dizem, o dízimo foi abolido. Aí você pede, texto bíblico, A lei... capítulo e versículo, aonde o dízimo foi abolido. Eles não têm nada. É só achismo. Versículo. Não é o dízimo, é a lei e todos os preceitos da lei. A oferta também foi. Agora, parei, Mara. Se o dízimo não tivesse sido abolido, hoje, quem estaria tomando o dízimo seria a tribo de Levi, porque só a tribo de Levi, e dentre eles os que exercem sacerdócio, tinham direito de tomar o dízimo. Isso foi dito lá na lei, com todas as palavras. Não foi dito que os líderes religiosos, os pastores da atualidade, né, tinham esse direito, ainda mais que não são levitas. Isso aí é ele que fala. Não, era para os levitas, nós somos superiores aos levitas. Isso é palavra deles. Né? Ele pede para a gente mostrar texto e versículo, capítulo e versículo, ele também deveria mostrar onde diz isso, que não diz. Mas, não tem. Né, não tem, claro, não tem. Mas diz que na questão que o dízimo é prática da lei, então, por que está praticando as coisas da lei? Né? Incluindo sacerdócio e todas aquelas coisas mais. Oferta. Dízimo e oferta. Eles dizem, o dízimo foi abolido. Aí você pede, texto bíblico, capítulo e versículo, aonde o dízimo foi abolido. A dízimo, a lei toda, a dízimo não está tem junto. nada. É só achismo. Se o dízimo foi abolido, a oferta também foi. Então, seria pecado ofertar hoje? Seria Ofertar pecado onde, se o templo não está aí mais? Contribuir hoje? Não é contribuir. Ofertar era para pelos pecados. O dízimo era para manutenção. Em Malaquias 3, fala de dízimo e oferta, os dois juntos. Lá diz, trazei todos os dias. É bom deixar bem explicado para o pessoal Amada, entender. a igreja evangélica, ela pega as peças que estão todas bem organizadas em cima da mesa. Você entendeu. Claro. Por isso que ele pega o vinho novo, que significa uma coisa, na sombra, e diz que é outra. Diz que vinho novo são eles e vinho velho era Israel. Era Israel. Tá certo? Enquanto nós não temos nenhum tipo de afirmação. Desse tipo, nem semelhança disso, não tem insinuação disso, não tem nada disso. Lá o vinho é porque a prática antiga não deveria ser mais feita no Novo Testamento. É uma coisa muito taxativa. É uma coisa muito taxativa. É muito fechado, direto, muito fechado. É aquilo. Não é genérico. Né? Não é igual a fórmula de um remédio que serve para tudo enquanto é coisa. Para tudo quanto é tipo de laboratório diferente, não é. Que é o genérico que você conhece, né? Sim. Você vai ver a fórmula, que vai ver tudo a mesma coisa com nome diferente. Exato. Nesse caso, não. Aquilo ali do vinho é específico. Do odre velho, do remendo novo, em pano velho. Aquilo é específico. É só os irmãos ler todo o contexto que vai ter esse entendimento. Então é como se você pegasse algo organizado em cima da mesa, embaralhasse tudo e depois fizesse uma nova junção. Sabe aqueles filmes que aparecem assim, um monte de dados com letras? Aí tem uma força ali, não sei de que, de espírito, que move aquilo e organiza ou desorganiza. Exato. Né? É o que eles fazem. Eles pegam as letras que foram escritas de um jeito e realinha.
para escrever outra coisa. Entende? Para eles. Aí continua nessa questão. Por quê, gente? Olha aqui o embaralhamento que eles fizeram. Existia dízimo? Existia oferta? Por que não era só dízimo ou só oferta? Porque uma é uma coisa e outra coisa. Né, amada? Exatamente. Fala para nós um pouco, amada. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que era o dízimo? O dízimo era alimento. Era alimento. O fruto da terra. Para quê? Para o celeiro, para Israel. Lá para o templo, que não é o templo, é o celeiro, era o armazém. E o que eles iam fazer com esse alimento? Eles teriam, era obrigação deles, dar para os pobres, as viúvos necessitados. Era obrigação deles. E como eles também eram necessitados, porque os levitas não tinham terras. Para os levitas. Eles também, porque eles eram necessitados. Exato. Também. Eles não tinham terra para plantar. Então eles pegavam também para eles. Isso. Então, era alimento. Agora, oferta não era dinheiro e nem alimento. Oferta era pelo pecado. Era o sacrifício, era o bichinho, né? Era. Na nova aliança, você fazia oferta pelos pecados. Ou seja, o que era oferta pelos pecados? Oferecia um pombo, oferecia um carneiro. De acordo com o número de pecado, era dito pelo sacerdote o que você deveria levar. Se fosse um pombo, um carneiro, um boi, o que fosse. Aí a pessoa levava essa oferta para o sacerdote lá fazer queimar. o sacrifício, queimar. Fazer uma macumba, nos termos de hoje. Fazer uma macumba. Vamos botar o que é hoje parecido? Uma macumba. Embora a macumba não faz mais sacrifício de animais, que é proibido hoje em dia, pelo que eu sei. Mas até pouco tempo a macumba matava boi, matava carneiro e deixava lá na encruzilhada. A linha da religião africana, né? Que tem a quimbanda, a umbanda, e tem a outra linha lá que eu não sei se é a macumba, mas é quimbanda, umbanda e tem a candomblé. Outra lá. Candomblé. Não sei qual dessas três que faz aí essas. Não, mas quando a gente fala macumba é um modo genérico. Né? Sim. Você entende muito bem o que é uma macumba. Passa na esquina e vê se é uma macumba. Né? Encruzilhada. Então o que a gente está dizendo é que se houvesse alguma semelhança da oferta daquela época com os dias atuais, essa semelhança seria mais parecida com a macumba que você conhece e ouve falar de forma genérica. Por quê? Porque pegava o animal, aspergia o sangue dele, espalhava o sangue, tudo pelo ambiente, tacava fogo no animal, e aí vai. O que é isso? É Deus, não é Deus? Não vamos entrar no mérito, vamos dizer o que tinha na época. Isso tinha. Isso chamava-se oferta. E o dízimo era 10 vezes, a divisão em 10 separava uma parte. Dividia o que plantou em 10, separava uma parte para dar aos necessitados, que eram os levitas, que não tinham posteridade, não tinha herança, eram os órfãos, a viúva, os estrangeiros e quem precisasse, no modo genérico. Por quê? Porque sempre a viúva que precisa, naquele caso era. Quando falava viúva, é porque as viúvas que ficavam sem maridos, elas não tinham mais o prolabore delas. Exato. Ficavam mendigando. Então, necessitava. Até o caso lá da sogra é sogra, né? É a Noemi. A Noemi, né? Então, as mulheres do passado eram bem, né? Passavam dificuldade, ainda mais quando, né? Por isso tinha uma lei específica falando delas. Exatamente. A órfã, que ficou sem pai, né? A viúva, que é a mãe do órfão, que ficou sem pai. E o necessitado, o estrangeiro, e até tem dito, porque o Israel foi estrangeiro, peregrino em terras estrangeiras e foi bem tratado. Foi bem recebido. Né? E até mesmo Messias, quando nasceu, a mãe dele o carregou e fugiu lá para o Egito. Se for ver na Bíblia, o Egito sempre acolheu. Sempre foi acolhedor do povo de Israel. Né? É outra história que eles contam diferente, mas você pode ler a Escritura. É. Então, amadinha, lendo aqui sobre dízimos e oferta, eu penso que o ponto principal dessa informação que você está recebendo é que a igreja evangélica, ela pega o que está organizado sobre a mesa, ela desorganiza para poder ensinar do jeito que ela quer que você entenda. Mas você pode reorganizar isso sobre a mesa apenas lendo a Escritura de forma linear. Então, se você não compreendeu nada, fica aqui um pedido para você, como alerta, como aviso, como sugestão, para você ler a Bíblia de forma linear, porque cai esse fantasma. Quando eles falarem que o vinho novo são os evangélicos de hoje, os líderes, e o vinho velho era os sacerdotes do passado, você lê o texto todo e você vai ver que eles estão mentindo. Quando eles falarem que oferta e dízimo é dinheiro, você vai ler a lei de Levíticos, vai ler as passagens que falam sobre isso com atenção, não é só o trecho que eles mandam, lê tudo. Se você tiver preguiça de ler, esquece, fica na mão deles, dá dízimo, e até vai pro inferno, para condenação. E acabou, vida que segue. E é autêntico. Se a pessoa quiser dar dízimo, dar oferta, dar qualquer coisa para a instituição, isso não é errado, não é
contrário a nada, só é contrário ao que o Messias ensinou, entende? Por que o que eu digo? É porque eles dizem que a questão que os desigrejados, que eles conotaram, né, dessa forma, não gosta de dar dízimo, não gosta de ajudar o líder, no caso a instituição, porque é isso, é aquilo, não é verdade? Mas não é essa questão. Se o líder religioso, os donos das instituições, cada um tem a sua, né? Eles dissessem de forma clara, olha, a gente precisa do dinheiro, coloca, já que não quer falar dinheiro, coloca um nome diferente de uma piedade, de uma Obra da ajuda, piedade, obra da caridade. Caridade, ó, por conta disso, é por conta da luz, da água, do IPTU, de ajudar aqui nas despesas. Mas eles colocam de uma forma, Rubens, muito séria, entende? Vai roubar a alma, Deus, você tem roubado. Eu fui acusado de ser roubado durante muito tempo. Então quando eles colocam o criador no meio desse birimbolo que eles criaram, aí a pessoa se sentem obrigados, constrangidos, obrigados, e todo tipo de ados a dar. Entende? Mesmo que tem uma linha aí que explana sobre o dízimo, mas mesmo assim diz que tem que dar, né? Que é o caso do Adelino, que ele dá de livre e espontânea pressão. No caso, ele pressiona os membros a dar. Mas quando coloca que é Deus que está pedindo, que é para a obra de Deus, isso tem um peso gigantesco na vida das pessoas. E se a pessoa não dá, né? Que o Adelino fica mais esquinado, mas é da mesma linha. Mas o líder aqui, ele é taxativo. Está fazendo algo muito errado, muito contrário ao mandamento de Deus ou de Jesus, no caso, ou do Messias, entende? Mas se ele dissesse a verdade, não, é para isso, é para aquilo, é para mim comprar um altar novo, um púlpito, é para mim comprar uma Bíblia, é para mim comprar os bancos que vocês sentam, né? Para comprar o produto de limpeza, é para arcar, né? Com as despesas aqui do templo. Não tinha problema algum, mas eles colocam isso na conta do Messias, na conta do Eterno, entende? É isso que é o peso maior e faz com que as pessoas fiquem na mente, depois de tanto tempo, né, que isso existe, a achar que isso é sagrado, faz parte lá das coisas de Deus. Entendeu? Essa é a questão. Não é que a gente está dizendo que a pessoa não tem que dar. A pessoa dá o dinheiro dela para onde ela quiser. Isso é, né, amado? Isso é válido, é autêntico. A pessoa pode fazer parte de qualquer grupo religioso ou não e sustentar esse grupo, e vamos dizer que é legítimo. Se você faz parte de um grupo qualquer e o grupo precisa de dinheiro, claro que isso não é o grupo de Deus, que de Deus não precisa, isso é fato, o Criador não vê essas questões de necessidade humana, né? Mas se você faz parte de qualquer grupo social, qualquer grupo fincado aqui na Terra, vai precisar de dinheiro e é legítimo que dê. Amadinho, o assunto é extenso, o assunto é longo. É muito longo. E eu penso que dá para fazer mais um vídeo para o pessoal pegar inteirinho do começo. Legal. Vamos ver o que esses homens seguem dizendo?